Voltamos com o Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Agora são 7 horas e 25 minutos. Depois dos blocos de notícias com o Tião Silva, agora é hora do bloco de entrevistas. Lembrando a você que este bloco tem o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, representa aqui no Acre os colchões Conforte Mag, colchões magnéticos. Eu tenho o prazer de começar a semana entrevistando o presidente do Conselho Regional de Medicina, do CRM, o médico Virgílio Prado. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço a presença. O doutor Virgílio é especialista em otorrinolaringologia, ou seja, ele cuida de ouvido, de nariz e garganta. É o mais jovem presidente de CRM do Brasil, com apenas 25 anos. Não tanto. Hã? 36 anos. 36 anos. Perdi por 11. Mas não é normal, né, doutor? Na sua idade, chegar tão longe. Não, mas é questão de dedicação, né? Questão de mostrar interesse, trabalhar, fazer algo em prol da categoria. Eu acho que os colegas conselheiros reconheceram isso e me colocaram como presidente do CRM. Eu perguntei para mim mesmo, como é que eu perdi por 11 anos? Né? Eu confundi o ano em que, a sua idade, quando o senhor formou-se. Isso, formei com 25 anos. Isso. E o senhor não é de família? De médicos? Não, sou o médico da família. Me ligam do Brasil inteiro atrás de uma consultinha médica, o pessoal da família, né? Sou o único médico de longos primos aí, não tem nenhum médico. Certo. E quem foi na família o grande incentivador do senhor entrar nessa profissão? Eu acho que os meus pais deixaram bem tranquilos isso, não forçaram nada. Mas eu sempre tive muito interesse na questão da saúde, na questão de medicina, biologia, tudo isso, e acabou sendo um caminho natural aí acabar chegando a médico mesmo. Tá. O doutor é paulista de nascimento, mas acriano por opção. Sou acriano. Chegou aqui ainda criança. Isso, tinha 5 anos, cheguei aqui, então sou acriano mesmo, né? Legal. Doutor, antes de começarmos de fato a nossa entrevista, eu queria que o senhor explicasse, para quem não sabe ou não lembra ainda, quais as principais atribuições no seu caso, que preside o CRM, do Conselho Regional de Medicina. O Conselho, ele tem diversas funções em relação à atividade médica, à prática médica, né? O Conselho, as pessoas têm que saber, ele é um órgão da população, né? Ele é um órgão da população em relação à fiscalização de toda atividade que envolva medicina. Então, nós vamos atrás de fazer fiscalizações em todas as unidades públicas e privadas no âmbito do estado inteiro, né? Geralmente precisamos fretar aviões pequenos, mas chegamos em Santa Rosa, chegamos em Jordão, chegamos em Marechal Thaumaturgo, enfrentamos um pouquinho de ramal para ir naquela unidadezinha lá longe, na parte da zona rural de alguns municípios. Lembro bem agora há pouco, estava lá em Acrelândia, fomos lá no ramal do Granada, andamos 18 quilômetros no ramal, mas chegamos lá, fomos fiscalizar uma pequena unidade de saúde que tem lá, uma unidade básica, mas é importante que a gente vá a todo o estado fazer essa atividade, que é uma delas, que é a atividade fiscalizatória, né? E o que o senhor está vendo nas unidades, sobretudo as mais afastadas? É um quadro bem variado, é interessante que a gente vai chegar na unidade, às vezes com uma expectativa de que esteja muito ruim, ela até está razoável, e às vezes a gente chega numa cidade esperando que aquela unidade maior, que atende o principal, que é a urgência, emergência, que faz um parto de urgência, que faz todos os procedimentos mais complexos daquela localidade e está em péssimo estado, né? Então, cada vez que a gente chega no local, a gente se surpreende. Mas, infelizmente, eu não sei se talvez a má notícia salte mais aos olhos, mas a gente se preocupa muito quando vê essas unidades que estão em estado ruim de conservação e de trabalho, né? Doutor, nós temos menos de 1.000 médicos aqui, precisamente 938. Isso. Levando em conta a nossa população, estamos bem abaixo da média exigida, ou pelo menos recomendada, pela Organização Mundial de Saúde. Eles falam em média, aí seria 1,8 médicos por habitante, né? Então a gente precisaria chegar em um número aí, mais uns 600, 700 médicos, o que seria um número para chegar nesse 1,8, que até foi o número usado pelo Ministério da Saúde para programar o Mais Médicos, né? E nós estamos ainda abaixo dessa margem.
Infelizmente, aqui a gente tem uma questão nisso, que é a evasão de médicos também, né? O próprio conselho, no seu setor de registro, fez esse levantamento e em um ano, 160 médicos pediram uma inscrição em outro conselho regional para sair do estado, né? Então é um número bem grande que preocupa muito, né? Precisamos de mais incentivo, então, sobretudo para fazer com que eles fiquem nas cidades mais afastadas, mais longe. A dificuldade de fixar o médico no estado inteiro é difícil, inclusive em Rio Branco. Nós temos já há mais de 10 anos programas de residência médica no estado, que nacionalmente é conhecido como aquele programa que mais fixa médico no local, mais até do que a própria faculdade de medicina. Então, se a pessoa vem aqui ao estado fazer uma residência médica, é natural que ele, conhecendo o campo, ele se atraia e fique aqui. Mas isso, infelizmente, ainda não tem acontecido, né? Doutor, ao contrário do que muita gente pensa, nesse modelo do SUS, o Brasil talvez seja o único na América do Sul que mantém ainda esse sistema funcionando. Ou bom ou ruim, mas mantém funcionando. Na sua opinião, o problema está realmente na falta de médicos, ou de mais investimentos, ou de gestão propriamente dita? A gente sabe que falta recurso, a gente sabe que falta médicos, mas na minha visão pessoal, o que falta é organização, gestão. Acho que trabalhar com o que a gente tem em termos de número de médicos, em termos de valores financeiros que nós temos, o que a gente precisa melhorar é a organização. Não vai ser de um dia para o outro que o orçamento da saúde vai dobrar. Não vai ser de um dia para o outro que o número de médicos no Brasil formados com alguma qualidade vai dobrar. Não vai ser assim. Agora, a gestão, a organização, isso precisa ser melhorado. Não é só o investir melhor o recurso, é também que cada pessoa tenha consciência de que, como é um sistema universal, que é um sistema para todas as pessoas, em todos os âmbitos da medicina, ele seja melhor organizado e as pessoas tenham uma melhor compreensão quando existe alguma forma de organização. Como, por exemplo, aconteceu recentemente e eu tive a oportunidade de conversar com isso lá na Assembleia Legislativa do Estado, a questão de que houve fechou-se as portas do HC em relação ao encaixe, a sobra de fichas, né? Entendi. Isso é uma forma de organização. Claro. Então, aumentaram-se as vagas para a unidade básica, eles tiveram mais número de vagas lá e acabou com a questão de ficar gente dormindo na fila. Isso é uma questão organizacional, isso é uma questão financeira também. Gasta-se menos fazendo desse jeito. Então, toda vez que houver alguma coisa que melhore a organização, tem que ser bem divulgado, bem elogiado, a população tem que também auxiliar quando é questão de ordem, de organização. Claro. Né? Diferente de outros serviços públicos que têm algumas barreiras, por exemplo, na assistência jurídica, tem algumas barreiras, né? Todo mundo que tem acesso. Né? Você precisa ter uma renda mínima. Isso. Né? No SUS, não. Do rico ao pobre, do preto ao branco, do magro ao gordo, todo mundo tem acesso. Já tem algumas propostas de mudança no SUS, não para acabar, mas tornar ele... dizem que o excesso de democracia às vezes vira anarquia. O senhor defende também algumas mudanças nesse sentido? Olha, não, em relação ao acesso do SUS, eu acho um pouco complicado a gente modificar. Eu acho que todos são cidadãos e todos têm direito à saúde, né? Isso é uma coisa que a Constituição garante, então limitar por renda ou limitar por qualquer outro tipo de classificação é complicado. Agora, o desafio é gigantesco. Não é só todo cidadão que tem direito ao acesso ao SUS. Toda pessoa que estiver dentro do território nacional tem direito ao SUS. Inclusive de outros países, né? Sim, de outros países. A pessoa está aqui visitando, ela pode acessar o SUS da mesma forma que todo brasileiro, sem inclusive haver nenhum tipo de demérito nisso. Ela tem, a vez na fila dela é igual a vez do brasileiro. Né? É verdade. Doutor, com relação à fiscalização, vocês encontram mais problemas aqui na capital ou no interior? Aproveito e faço a seguinte pergunta também, 2 em 1, para ganhar mais tempo. O presidente do conselho, aliás, o presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. José Ribamar, ele tem feito um trabalho também que aponta nessa direção, fiscalização também.
Ele se preocupa apenas com o bem-estar do médico, melhor Sim, salário, condições sim. de trabalho também faz parte isso também. Vocês trabalham em parceria ou há divergências internas? Não, a questão de parceria, a gente tem feito algumas parcerias com o sindicato, inclusive agora nessa semana, nesse mês do médico, né, na semana que vem a gente começa um curso em conjunto, né, o sindicato vai apoiar o CRM num curso de urgência e emergência que nós vamos fazer bem extensivo, 4 dias de aulas lá no CRM, o sindicato está nos apoiando, mas quando a gente vai para uma fiscalização, o intuito é diferente, né? O sindicato ele tem que olhar se o médico está trabalhando em boas condições em relação a um local digno de trabalho, em relação você ter um bem-estar do médico, uma refeição, um local para um descanso, um repouso, tudo isso. Já o CRM ele vai olhar se naquele local a prática médica, ou seja, se a estrutura do local oferece condições para um trabalho decente. Então, o foco, quando a gente vai até o local, ele é semelhante em alguns pontos, mas também diferentes em outros pontos, né? Agora, a realidade interior capital, infelizmente, o interior ele surpreende negativamente em vários municípios, né? Eu lembro aqui que eu tive recentemente em Sena Madureira, o Hospital João Câncio está numa situação terrível. Infelizmente, o CRM fiscaliza com recorrência o João Câncio justamente pela preocupação do que tem encontrado lá, e a gente não tem tido a resposta satisfatória em relação à melhoria, né? A gente chega lá, o João Câncio está bem complicado mesmo. O senhor me falou em off sobre os cursos continuados, né, essa capacitação. Como é que isso está funcionando na prática? A educação médica continuada é um dos ramos também do CRM, e a gente investe bastante nessa questão da prática da educação. A gente tem feito bastante cursos. Esse mês de outubro nós estamos com a agenda bem repleta, bem cheia mesmo. Teremos cursos durante 3 fins de semana seguidos, fora esses cursos que eu falei da urgência e emergência que vão ocorrer durante a semana. Então, assim, a gente tem trazido palestrantes de fora, trazido palestrantes de renome nacional, com o apoio do Conselho Federal de Medicina, que ajuda-nos com a verba para trazer essas pessoas dos melhores centros do país, para que o médico possa se atualizar, para que o médico consiga ter uma melhor conduta baseado naquilo que é o mais aceitável cientificamente, sem que ele tenha que sair do estado, que a gente sabe que é muito difícil. Você ir para um congresso, você ir para um curso, demanda uma logística muito grande, você perde muitos dias para chegar, perde dias para voltar, e sai caro tudo isso. Então a gente sabe que se a gente conseguir trazer os palestrantes aqui para a nossa cidade, para fazer os cursos aqui, os médicos podem se atualizar aqui mesmo, né? Para encerrar, doutor, vamos falar de outra fiscalização, o processo de fiscalização do próprio colega de trabalho. Uhum. Como é que isso está sendo feito? O senhor está pouco mais de 6 meses, mas já tem uma noção, né? Sim, não, tenho, porque isso também foi uma das práticas mais relevantes do Conselho, que é de avaliar, de receber as denúncias da população em relação aos colegas médicos, e essas denúncias elas têm que ser apuradas com rigor para todos os lados, né? Para todas as partes. Não adianta também o Conselho agir de maneira desigual entre as partes. Então, conforme vão chegando as denúncias, são abertas sindicâncias, que seria um processo de pré-processo, né? Em que o médico tem o direito de se manifestar, de dizer, olha, eu acredito que houve um mal-entendido, eu acredito que não é bem assim. E a partir dessa resposta, um médico conselheiro lá do CRM Acre vai fazer uma avaliação inicial. E depois disso, pode ser aberto um processo contra aquele médico, e a parte que foi lá fazer a denúncia pode continuar acompanhando isso. É um número, não é tão baixo, mas também não é tão alto o número de denúncias que chegam, né? A gente tenta, através da educação médica também, tentar conscientizar mais os médicos em relação às boas práticas, para evitar também, né, que se tenham denúncias, né? Muito bem. Se você não assistiu ao programa desde o início, eu acabei de entrevistar aqui o Dr. Virgílio Prado, presidente do CRM, o Conselho Regional de Medicina. Doutor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Tenha uma ótima semana e parabéns pelo trabalho e pelo compromisso que o senhor tem demonstrado ter
para com a saúde dos acrianos. Muito Nascimento obrigado. ou por opção. Isso, acriano por opção. Muito bem. Daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8, nesta segunda-feira, aqui na TV Rio Branco, com Floriano de Oliveira e a Lilian Camargo. Depois que não tem mais agora o programa, o Blá 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 dos políticos, coladinho você assiste ao programa do Jô. Eu volto às 8h15 com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco. Então continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco vai continuar com você. Bom dia.